Na semana passada, nossa reflexão coroou uma caminhada de toda a semana, porque ao longo de toda a semana retrasada, pensando que nós já estamos abrindo uma outra semana, nós fizemos uma reflexão sobre o ciclo, a história de José do Egito. E aí concluímos com a reflexão da semana passada esse grande ciclo de José. Na reflexão da semana passada, eu chamei a atenção para o detalhe, que a história de José tem uma função muito interessante no final do livro do Gênesis, porque o coração do livro do Gênesis está em torno do tema da promessa e da figura dos patriarcas, e o último dos patriarcas é Jacó. Se a história do Gênesis terminasse no capítulo 36, ali em torno dele, com o ciclo de Jacó, então nós teríamos uma lacunazinha a explicar, que é como é que um povo que termina a história em Canaã, no livro do Gênesis, recomeça no início do livro do Êxodo, já no Egito. Como explicar esta saída dos hebreus, do povo dos patriarcas de Canaã para o Egito? E o ciclo de José, a história de José, explica essa transição e já deixa tudo mais ou menos engatilhado para o início do ciclo de Moisés, que a gente tem acompanhado desde segunda-feira da semana aí que nós estamos passada, que nós concluímos ontem. Porque nós vimos no ciclo de José que José trouxe toda a sua família, o pai Jacó, mas também trouxe os irmãos, as esposas, os filhos, sobrinhos, trouxe todo mundo para o Egito, estabeleceu no Egito os hebreus, e eles passaram a viver lá. Na segunda-feira passada, quando a gente começa a leitura do Êxodo, o ciclo de Moisés, e o tema da aliança, o livro do Êxodo sinaliza para um problema. Sucedeu aquele faraó que era amigo de José, faraó que seria o equivalente ao rei do Egito, um outro que não tinha por José a consideração que aquele faraó teve, até porque José salvou o Egito da fome, quando ele interpretou o sonho do faraó e orientou para que eles guardassem comida. E não só salvou da fome, como trouxe riqueza, porque só o Egito tinha comida para vender. O faraó que sucedeu este faraó não tinha a mesma consideração por José. E o interessante é que depois da morte de José, ele manteve e criou, imaginou uma inimizade, uma adversidade entre o povo hebreu e o povo egípcio, sem motivo nenhum. Começou a, imaginariamente, construir uma inimizade. A gente está achando absurdo, mas a gente faz isso de vez em quando. E fulano não foi com a minha cara, me olha assim meio torto, meio enviesado. A gente tem umas coisas também assim, às vezes, de construção de inimizades. O faraó começou a, na cabeça dele, trabalhar a seguinte ideia, e depois fazer um trabalho de convencimento do próprio povo que estava sob o comando, a direção dele. Os hebreus são numerosos, os hebreus são fortes, os hebreus se reproduzem muito, daqui a pouco eles vão ter um exército, e se um dia eles se voltarem contra nós? E se eles se aliarem a um povo vizinho contra nós? Mas não havia nenhuma razão para isso, motivo algum para isso. Era só uma inimizade construída na cabeça dele. Na medida em que ele foi construindo essa inimizade, incitando o povo egípcio contra o povo hebreu, ele começou a avançar sobre o povo hebreu com um certo consentimento, um acordo dos egípcios. Ele começou com a seguinte ideia: os hebreus deverão trabalhar mais que os egípcios.
deverão ser submetidos a uma carga de trabalho pesada. A ideia deles era dizimar a morte por excesso de trabalho, que eles, por exemplo, não ficassem fortes ou perdessem a capacidade reprodutiva, porque submetidos a uma jornada de trabalho muito intensa. Mas o efeito produzido foi o contrário. Os hebreus trabalhavam muito, continuavam fortes e cresciam muito. Então, ele continuou com a inimizade imaginária e, percebendo que aquela ação não tinha sido eficaz, ele deu um passo mais sério. Esse sim, um passo concreto de construção de uma inimizade, onde até então não havia inimizade. E ele determinou o seguinte, que todos os meninos dos hebreus nascidos deveriam ser lançados no rio. Aí ele deu um passo concreto em direção a uma inimizade, porque ele mandou matar os meninos recém-nascidos, vejam só, pensando em, quem sabe, daqui a alguns anos, aqueles meninos serem homens fortes e, quem sabe, futuramente, um exército para avançar contra os egípcios. Olha só quanta coisa no meio disso tudo aí, né? Mas, concretamente, ele deu um passo muito consistente para a construção de uma inimizade. E é nesse ambiente que aparece, que começa, então, né? Esse é o ambiente em que começa o ciclo de Moisés. Nasce um menino, hebreu, a mãe, com receio de que o filho fosse lançado no rio, resolveu colocar o menino dentro de um cesto, selou direitinho o cesto e colocou ali junto do rio o lugar onde a filha do faraó costumava tomar banho. E pediu à irmã do menino que ficasse de olho, para acontecer, por exemplo, avançar a maré, afogar o menino, ou o cesto ser engolido pelas águas, enfim, levado. E a irmã do menino ficou de olho. Plano deu certo. Interessante a criança pequena, né, só uma observação, tem uns cestozinhos que às vezes a gente leva para o restaurante, a criança, aí coloca assim em cima da mesa, o nome daquele cestozinho é inspirado exatamente nesse trecho aí da Bíblia, a gente dá o nome de Moisés para aquele cestozinho das crianças, né? E aí, então, a irmã, quando percebe que a filha do faraó achou o menino e que o combinado aconteceu, o que é o combinado aconteceu? A ideia da mãe de Moisés é, ela vai ver o menino, todo mundo quando vê uma criança assim, recém-nascida, ela vai ver aquele menino sem dono, vai querer levar para ela. Mais ou menos como acontece quando a gente vê uma reportagem na TV de uma criança abandonada, daqui a pouco tem 200, 300, 400 pessoas ligando, eu quero, todo mundo quer. Não, a criança, pela imagem de abandono, ela quis a criança. Imediatamente a irmã chegou e disse, olha, você precisa de uma mãe de leite para o menino? Eu posso te arrumar. E a filha do faraó disse, não, traga, eu vou remunerar, inclusive, a mãe de leite. Aí ela foi e levou a mãe de Moisés. Moisés viveu sempre dividido assim, essas duas situações. A mãe hebreia, que sussurrava no ouvido dele, enquanto o amamentava, enquanto estava junto, que ele era um menino hebreu, nascido numa família. Mas Moisés também foi criado. A família afetiva de Moisés era a família real do Egito. Moisés era filho da filha do faraó. Portanto, o irmão de Moisés, com o qual ele foi criado, recebeu a mesma educação e criação, era o futuro faraó do Egito, quando regulasse a idade dele, quando chegasse à idade adulta. A Disney, há uns anos atrás, fez um desenho animado sobre Moisés. E a sacada foi muito interessante, porque em vez de ter como perspectiva o hebreu, o título do filme era O Príncipe do Egito. Ela olhou para Moisés sob essa perspectiva, que ele era um príncipe do Egito, criado, educado, com toda a regalia, com toda a riqueza, com toda a educação e as condições do Palácio Real.
Foi ali que Moisés cresceu. O filme até mostra, o desenho animado, muitas cenas do Moisés e do futuro faraó, que era o irmão dele, brincando, apostando corrida de cavalos. Então, uma série de coisas que mostrava ali haver uma profunda amizade, cumplicidade entre eles. Mas a mãe no ouvido, ó, e cochicho de mãe, para o bem ou para o mal, o que é plantado ali enraiza de uma maneira muito forte, né? Mas ele tinha a mãe por perto, de alguma forma dizendo, ó, você não anda aí, este não é exatamente o seu lugar, essa não é exatamente a sua origem, não é exatamente a sua raiz, mas ele ali mergulhado e criado dentro daquela família. Certa vez, esse trecho a gente acompanhou ainda ao longo desta semana, nas reflexões que eu mandei para vocês, Moisés, já adulto, estava caminhando pelo Egito e viu um egípcio maltratando um hebreu. Aquela história de que os hebreus já eram escravos, né, desde o que eu comentei para vocês, é o ambiente em que nasceu Moisés, e quando ele viu o egípcio maltratando o hebreu, talvez aquilo tudo que a mãe, né, cochichou no ouvido dele, aquilo aflorou, Moisés partiu para cima do egípcio, matou o egípcio, cometeu um assassinato, homicídio, né? Enterrou o egípcio, ocultamento de cadáver, outro crime, e pensou assim, tudo certo, fiz justiça, libertei o hebreu, fiz a vontade do Deus dos hebreus, aqui o meu sangue falou mais forte e eu fui libertador, sou, portanto, legitimamente o representante, o salvador, o libertador desse povo. Moisés pensou assim, até que numa outra ocasião, um outro dia a gente leu isso também ao longo desta semana, ele estava passeando pelo Egito e viu dois hebreus discutindo. E Moisés se colocou entre eles para tentar fazer com que eles se entendessem. A ideia de Moisés era fazê-los chegar a um acordo. E um deles disse assim, quem te constituiu nosso representante, juiz entre nós? Com que autoridade você vem querer resolver um problema nosso? Ou você vai nos matar como você fez com o egípcio? Aqui Moisés se deu conta que já estava explanado, geral já sabia que ele tinha matado o egípcio e que não demoraria muito para que ele fosse preso pelo irmão, já Faraó, pelo assassinato e pelo ocultamento do cadáver. A gente entende no estudo da Sagrada Escritura que aqui morre um Moisés. O príncipe do Egito morre aí. Porque Moisés se dá conta que a maneira dele de querer ser salvador, de querer fazer justiça pelos hebreus, por conta dele, por força dele, por decisão dele, foi muito atrapalhada e teve um saldo muito ruim, a morte e o ocultamento de um cadáver. Péssimo saldo. E não libertou ninguém, nem os hebreus reconheciam a legitimidade da iniciativa de Moisés. E aí Moisés se mandou para o deserto. Morreu o príncipe do Egito. E começou lá no deserto a história do libertador de Israel. Moisés foi trabalhar como pastor. Imagina só, o camarada educado dentro da casa real, como príncipe do Egito, ali certamente, né, com toda expectativa nessa direção, foi cuidar das ovelhas de Jetro, de quem depois ele se torna sogro, né? No caso ele é o genro. Ele casou com a esposa, com a filha de Jetro. Foi cuidar do rebanho do sogro. E ali ele começou a aprender a ouvir, entender as raízes dele, entender a história do seu povo, entender a tradição dos patriarcas. No pastoreio e na profissão de pastor, compreender muita coisa acerca do cuidado de Deus para com o seu povo, do cuidado de Deus para com ele. Então ali foi sendo
gerado, foi acontecendo a gestação do futuro libertador de Israel. Aqui começa a história do Moisés 2. Certa vez, então, ainda esta semana, a gente leu isso aí. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, quando ele observou no monte chamado Horebe, que significa em hebraico o monte de Deus, uma plantinha sequinha, mais ou menos como aquela ali, sem as folhas verdes, uma sarçazinha, que ela pegava fogo, mas não chegava a se consumir, quer dizer, não virava cinza. O tempo todo tinha uma chama acesa, mas ela não se consumia. E de dentro da sarça, da chama, ele ouviu: Moisés, Moisés, o chamado de Deus na vida dele. Da sarça, a voz disse para ele assim, ó: tira a sandália dos teus pés. Uma referência muito interessante bíblica. Tirar a sandália significa... A gente tem uma expressão, desce do salto, não tem essa expressão? Desce do salto, quer dizer, tirar a sandália é você, né? Pisa no chão, reconhece o chão que você está pisando, quem você é, desse chão você veio, para esse chão você vai voltar. Retire tudo que a gente acha que tem, que é grande coisa, que faz grande coisa. Venha livre, livre, livre. Tire a sandália dos teus pés, porque o solo que você pisa é um solo santo, um solo sagrado. E ali, aí sim, Moisés recebeu a vocação. Deus disse para ele, ó, agora você vai ao Egito, mas agora você não vai como você pensou. Você acabou lá no Egito por uma série de circunstâncias de planejamento humano, né? O caô da mãe de Moisés, a irmã que chegou, a irmã que chamou a mãe, né? São circunstâncias humanas que estão ali, claro que elas contribuíram no final das contas para tudo, mas faltava um elemento qualificador, que era o fato de Moisés ter sido chamado por Deus e por Deus enviado para aquela missão. Não ter ido só por força dele, por vontade dele, e quando ele fez assim, o negócio foi bem ruim. A gente viu, o saldo do Moisés 1 foi bem atrapalhado, bem confuso. Mas agora ele ia com uma outra, revestido de uma outra autoridade, de uma outra condição. Moisés até apresentou uma dificuldade dele, né? Moisés era gago. Você imagina só, você vai liderar um povo todo, sem microfone, sem megafone, sem mandar mensagem no celular para todo mundo abrir e ouvir. Como é que você vai fazer isso, né? Para dizer, vamos embora, povo, vamos em frente, meu povo. Em alguns momentos o Moisés precisou pedir aos mais novos, mais devagar. E aí ele no final dizia aos mais velhos, um pouquinho mais rápido, né? Tentando equilibrar a marcha, a cadência da marcha, enfim. E Deus disse a Moisés, não, você, até para provar que é a ação, que é a força de Deus que está libertando esse povo, é você que vai. Eu vou colocar Arão do teu lado, né? Foi constituído Arão como uma espécie de porta-voz de Moisés, que estava sempre ao lado e que falava, mas a força do carisma, quem falava com Deus era Moisés, e Arão era um intermediário entre Moisés e o povo. Mas quem falava com Deus, quem entrava na tenda, na travessia do deserto, era Moisés. E assim Moisés fez, deu o seu sim, foi embora. Eu fico imaginando, eu acho que essa é uma perspectiva boa para a gente olhar, né? Você imagina como deve ter sido difícil para Moisés ele ter que chegar diante do irmão, da família onde ele foi criado e dizer assim, olha, libertem o povo hebreu, o meu povo, para a gente ir embora, senão a desgraça vai se abater sobre vocês. E aí eles disseram não, e aí vieram as pragas do Egito, né? Depois Moisés, ainda durante essa semana, orientou aos hebreus que eles fizessem um sacrifício dos animais, marcassem as portas com sangue, que o anjo da morte ia passar, e as portas que não estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, ou seja, as portas que não fossem dos hebreus, receberiam a visita do anjo da morte e o primogênito deles seria levado, ou seja, seria morto. Ali Moisés estava, claro que ele intuiu, quem morreria? O sobrinho dele,
o filho do faraó, né? Que na verdade era o irmão afetivo dele. Se tem uma dor ali no ministério, no pastoreio de Moisés, tem uma dor também, né? E ele insistindo com o faraó, né, com o irmão, para que deixe o povo ir. Deus está do nosso lado. Não. Quando finalmente o faraó pegou o filho morto, sobrinho de Moisés, nos braços, ele disse: deixe esse povo ir embora. Deus está do lado deles. Coisas piores, terríveis poderão nos acontecer. Só que depois que ele liberou, o pessoal já estava praticamente a caminho, ele mudou de ideia, foi tomado por uma raiva e disse: manda o exército do Egito atrás, passar por cima deles todos. E aí a gente conhece o episódio da travessia do mar, né? E depois o mar que se fechou sobre os egípcios. Todo mundo conhece a história, né? E depois Moisés começou uma travessia de 40 anos. Veja como é difícil você manter alguém focado. Você tem um filho em casa que tem que fazer um ensino médio de 3 anos, um fundamental de primeiro segmento de 4 anos e de segundo segmento de 4 anos. É uma luta para manter no foco. Você imagina você manter 40 anos. A gente começa uma faculdade, no segundo ano já não aguenta mais, né? É difícil manter. Por 40 anos manter o foco. Vamos em frente, nós vamos chegar lá. Meu amigo, eu já estou mandando... Teve gente que morreu sem chegar ao lugar, caminhando por 40 anos. Moisés teve essa árdua missão, num trecho da travessia, num lugarzinho chamado Meriba. O povo disse para Moisés: não vamos continuar, chega. Já andamos muito, não chegamos a lugar nenhum. Você tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui? Não vamos. Que Deus é esse que nos abandona? No Egito tinha cebola para comer e aqui a gente está com fome. E Moisés, em vez de dizer ao povo: minha gente, vamos confiar, vamos ter calma. Acho que Moisés também já é um pouco tomado, né? Moisés foi lá, se colocou diante de Deus e disse: como é que é? Cobrou. O Senhor disse para Moisés: ó, eu vou mandar o pão do céu, maná. Já ouviram essa expressão, né? Maná, o pão do céu, um orvalho da manhã em forma de pão que alimentou o povo. Eu vou mandar o maná. Você vai tocar com o seu cajado a rocha se abre, dali vai brotar água para quem quiser beber em abundância, e o povo vai ter aquilo que pede. Mas você não vai entrar na terra prometida porque duvidou. E de fato foi isso. Moisés avistou, está lá no livro do Deuteronômio. Ele avistou, mas ele não botou o pé numa terra para a qual ele caminhou 40 anos para chegar lá. Mas não chegou. É duro, né? Dureza. Mas Moisés foi firme, e no livro do Deuteronômio, ele toma até providências para que a entrada, a posse e a garantia da terra prometida seja a melhor possível, e a condução de Josué, o sucessor dele, também. Não é que Moisés fez disso uma amargura, uma dor, ou mesmo um rancor na relação dele com Deus. Ele entendeu que ele deu mole, né? Mas não deixou de ser um pastor de 40 anos, né? Por 40 anos, conduzindo aquele povo. A primeira leitura de... Agora que era a hora de eu começar o comentário da palavra de Deus de hoje. Não se assustem, é bem rapidinho. A primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias fala da promessa de um pastor segundo o coração de Deus. Moisés foi assim para o seu povo. Por 40 anos, um pastor segundo o coração de Deus que falhou. Porque o pastor também falha. Mas foi até o fim, até onde ele pôde. Enxergou a chegada à terra prometida e passou o bastão para Josué, que foi em frente. O profeta Jeremias diz que esse novo pastor prometido, será descendente de Davi. Aqui ele já está sinalizando para Jesus, né? Filho de Davi, novo pastor supremo e bom pastor. O Salmo responde a essa leitura, o Salmo 22, dizendo que o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. E no Evangelho de hoje, com muita delicadeza, o Evangelho de hoje cheio de detalhezinhos, Jesus, os discípulos vêm todo alegre dizer: nós fizemos milagres, aconteceram tantas curas. Jesus disse: vocês estão cansados. Vamos entrar no barco, dar um tempo, a multidão está em volta, entrar no barco, atravessar para outra margem.
vocês precisam de um tempo para descansar, um tempo para se alimentar, vocês estão com fome, estão abatidos. Há sinais claros de que Jesus se coloca como pastor de cuidado, aqueles discípulos que eram pastores imediatos dele. E aí, quando Jesus chega lá do outro lado, a turma já tinha dado a volta a pé e estava lá aguardando, né? E Jesus olhou para aquela multidão e teve um sentimentozinho que é bem do pastor, compaixão, né? Percebeu o sofrimento, a dor, se compadecer. E Jesus diz que aquela multidão estava cansada e abatida, como estavam os discípulos, antes de entrarem com ele na barca, como ovelhas sem pastor. E aí Jesus diz aos discípulos, agora que vocês já descansaram e foram pastoreados, vamos cuidar dessas ovelhas que estão aqui. E aí mostra uma lógica muito interessante que a gente sempre ocupa um ou outro lado. Em alguns momentos da nossa vida, a gente ocupa o lugar daquele que oferece cuidado, e em outros momentos, a gente ocupa o lugar daquele que recebe cuidado. Ora, vida fora, às vezes até no mesmo dia, a gente experimenta esses dois papéis, aquele do pastor e aquele da ovelha. Sugiro ao longo desta semana que a gente se deixe cuidar e, ao mesmo tempo, não se furte, não fuja à tarefa que a gente tem também de oferecer cuidado. Vamos ficar de pé, professar a nossa fé. Creio em Deus